Nesse vídeo eu vou te mostrar como um amador se comporta ao encontrar confluências no mercado. Maurício, mas eu não quero aprender como é que um amador se comporta, eu quero aprender como um profissional se comporta. É, beleza, mas como é que você vai saber que você não está se comportando como um amador? Então esse é o intuito desse vídeo. Então pega um lanchinho, senta bem confortável, senta o like nesse dedo e vamos pro vídeo. Bom, aqui no canal tem mais de 20 tipos de setups diferentes colocados ali para você totalmente de graça. E muitas pessoas estudam aquilo dali e acham que elas descobriram de fato tudo o que elas precisam para poder ganhar dinheiro no mercado. Mesmo que isso seja parcialmente verdade, porque as coisas que estão ali elas vão ajudar a ganhar dinheiro no mercado, não é tudo que você precisa. E muitas vezes as melhores entradas elas não estão baseadas em setups simples ou simplistas, mas na verdade elas estão baseadas em zonas de confluência do mercado e muita gente entende confluência errado. Então se você ainda não consegue entender o que é confluência, é possível que você esteja cometendo o erro, que na verdade não é um erro, mas é um tipo de comportamento amador. E quando eu falo comportamento amador, eu não quero dizer que você é ruim, que você não devia estar operando ou tentando aprender. Eu quero dizer que se comportar como um amador não é uma coisa boa. Porque o amador ele não é e não tem o intuito de ser um profissional. Quando você é iniciante, é uma coisa, porque você tem o intuito de ser profissional. Quando você é amador, você provavelmente não tem esse intuito. Você só faz por hobby, porque você gosta ou por alguma outra coisa, e você não tem intenção de se profissionalizar tanto. Essa é a forma como eu entendo. Se você discorda também, não tem problema. Então vamos entender aqui o que um amador faz quando ele está procurando confluências no mercado, ok? Bom, normalmente o principal erro acontece quando a pessoa ela tenta encontrar diversos setups acontecendo ao mesmo tempo. Por que eu falo que isso é um erro de amador? Porque se você está procurando diversos setups que estejam acontecendo e sendo acionados ao mesmo tempo, significa que você não entendeu o que é um setup e você está achando que é um tipo de setup que vai mover o mercado naquele momento, quando na verdade não é. Tá? Então é isso que eu quero te mostrar aqui, ok? Se você ainda não viu o meu vídeo do QQ1, eu vou deixar o link aqui em cima para você, aqui acima da minha cabeça. Clica ali, assiste e você vai entender muito bem o que eu tô te falando aqui nesse vídeo. O QQ1 ele tem como princípio identificar que qualquer setup que você executar que seja baseado para determinado cenário, ele tem uma probabilidade alta de acontecer, simplesmente porque o mercado está se comportando de determinada forma. Como eu falei, se você quiser entender melhor, o jeito é assistir o vídeo ali, inclusive tem vários vídeos do QQ1 no canal. Então, como os setups que a gente tem aqui no canal, eu vou usar aqui uns exemplos, né, que eles inclusive funcionaram para poder te mostrar aqui como é um comportamento de encontrar confluências de um amador no mercado, ok? E você vai entender que às vezes uma confluência encontrada por um amador, ela bate com a encontrada por um profissional. E aí você vai ver isso aqui. Então vamos lá, o que é uma confluência encontrada por um amador? Vamos procurar aqui um possível setup que esteja acontecendo numa zona de pullback no gráfico. Então, a principal zona de pullback depois desse movimento aqui, né, quando o mercado cai aqui, ele marca um fundo e a gente tem essa zona aqui, na verdade até ela romper aqui. Isso daqui foi uma forma, um período onde o mercado encontrou um pullback, fez um pullback. Bom, o que a gente pode encontrar aqui do ponto de vista amador? Do ponto de vista amador, nós temos o seguinte. Nós temos que aqui, por exemplo, né, o mercado fez esse movimento aqui, e aqui o amador encontra um QQ1, que é o meu setup. Vamos colocar aqui um pouquinho maior. E aí esse setup aciona, falha, volta aqui, e aí você tem um segundo sendo acionado aqui, nesse candle vermelho aqui, tá? Esse daqui que eu estou marcando aqui agora. Esse daqui é um QQ1. Bom, junto com esse QQ1 aqui, eu quero que você entenda o seguinte, e é aí que entra o amadorismo do trader. Junto com esse QQ1, você olha assim e pensa, não, peraí, esse QQ1 aqui, ele aconteceu, mas eu também tenho aqui um preço de fechamento de reversão. Legal, tem dois setups acontecendo aqui ao mesmo tempo, QQ1 e um preço de fechamento de reversão.
peraí, mas se esse daqui ele tem a máxima maior do que a dos dois últimos, esse setup aqui, ele também é um setup do Dave Landry que eu vi lá no canal do Stormer, que o Maurício colocou no canal dele e tudo mais. Legal, então tem agora 3 setups acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele aciona aqui, na verdade tem até mais aqui, né, se você for considerar. A gente também tem aqui provavelmente aqui a gente tem um 9 ponto alguma coisa, mas eu não vou colocar. Eu vou colocar aqui também que a gente tem um ponto contínuo, beleza? E aí olha só que maravilha. Dentro de um mesmo candle, dentro de um mesmo pequeno período que foi esse daqui, eu tenho 4 setups aparecendo ao mesmo tempo. E isso é uma confluência perfeita. É assim que o amador pensa. Ele acha que uma confluência de setups é motivo mais do que suficiente para ele entrar no mercado, inclusive algumas vezes para ele entrar alavancado, para ele entrar com uma mão maior do que devia. E isso aqui é um erro muito, muito comum e grotesco, mas que você só entende depois que você passa para o nível intermediário, onde você já não se baseia mais exclusivamente em setups e começa a colocar, então, a sua visão em prática, os seus estudos em prática, tá? Então, esses 4 possíveis setups aqui, eles funcionam bem. E aí você pensa assim, pô, peraí, isso aqui funcionou aqui, essa confluência aqui, ela deu muito certo, por que o Maurício está falando que não funciona? Bom, não estou dizendo que não funciona. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, uma banda de Bollinger, você talvez encontre alguém que aprendeu um setup aqui baseado na banda de Bollinger. Você poderia, por exemplo, ter aprendido alguma coisa aqui baseada no setup de MACD, por exemplo, para poder encontrar a sua entrada aqui, de repente baseado no histograma que está aqui para baixo, ou a partir de qualquer coisa que você aprendeu em algum outro ponto, ou aqui que ele está armando um possível 9.1 para cima, vira um arco 9.1 para baixo, então de fato a gente tinha aqui um 9.x. E aí, por que eu estou te dizendo que essa confluência, ela não serve para basicamente nada, né, para poder reforçar aquele seu estudo de que o mercado provavelmente vai continuar em determinada direção? Bom, ela não serve para basicamente nada, porque todos os setups significam que você tem ali um sinal de entrada em um determinado cenário. E se você tem vários sinais de entrada dentro de um determinado cenário, baseado em algo que é feito exclusivamente para você encontrar pontos de entrada, stops e alvos, você não tem uma boa confluência. Você tem apenas uma confluência, realmente é uma confluência amadora. Porque tudo que você está olhando é a mesma coisa, é literalmente a mesma coisa. Olha só como é que um candle caracteriza 1, 2, 3, 4, 5 setups aqui, pelo menos. Se eu colocar aqui mais alguns, dependendo da escola que você aprendeu, você vai encontrar aqui um Two Towers. E esses Two Towers aqui é o método que, se eu não me engano, é do Oliver Velez. Então você tem 2 candles fortes aqui, um para cima, um para baixo, que normalmente revertem o movimento. Você tem um Bull Bear 180, né, ou Bear Bull 180, dependendo de como ele estiver acontecendo, mas aqui é um Bull Bear, movimento de alta, movimento de baixa, tudo isso aqui acontecendo no mesmo cenário. Maurício, mas isso é sim um sinal de confluência, é um sinal de que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, empurrando o mercado para baixo. Sim, esse é um sinal de confluência, mas é um sinal de confluência ruim, porque não significa que você ter um monte desse daqui acontecendo mostra que o mercado vai continuar o movimento, ele pode simplesmente voltar e estopar. E você vai falar, não, mas isso daí poderia acontecer em qualquer cenário. Poderia acontecer em qualquer cenário, mas não em um cenário quando você já está passando do nível intermediário para o avançado, onde você entende quais são as confluências que importam. E acredite, confluência de setup é basicamente irrelevante, porque o setup ele só mostra sinal de entrada, um sinal de saída, mas ele não te mostra uma boa região, uma região que está sendo defendida por compradores e vendedores, uma região onde você está tendo uma alta incidência de compra ou de venda no mercado. Ele não está te mostrando que
que o mercado chegou em determinado ponto onde ele de fato tende a reverter. Se você está achando que o mercado está revertendo aqui porque ele está entre a média de 9 e 20, você está muito errado, muito errado mesmo, e você precisa estudar mais. Se você acha que ele parou ali porque, não, fez o sinal de reversão ali depois de ter entrado entre a 12 e 26, igual você mesmo falou, Maurício, você também está errado. Porque eu não estou te falando que isso aqui é o melhor cenário possível. Isso aqui é uma possibilidade, é um tipo de cenário que você pode estudar e trabalhar e você vai conseguir ótimas vendas, mas isso não é uma boa confluência, ok? Então é muito importante que você entenda isso para você não tentar encontrar confluências como um amador encontra confluências. Eu vou colocar aqui um outro cenário que é interessante porque ele é um cenário meio amador também, mas ele funciona de certa forma um pouco melhor por causa do tipo de filtro. Então aqui a gente está tendo o IFR, né, passando aqui abaixo da zona de 30, que é uma zona de sobrevenda, é uma zona onde as pessoas estão vendendo baseado em desespero. E aí isso aqui acontece, né, mais ou menos, vamos colocar aqui do fechamento para mínima, isso daqui foi uma zona onde o mercado realmente se segurou, ok? Então lembrando que você não tinha esse mercado aqui para frente, você tinha só até aqui, e aí ele começa a entrar embaixo de 30, e vamos colocar aqui um outro indicador que pode ser interessante aqui também, que é a banda de Bollinger. Então, o candle ele fecha abaixo da banda de Bollinger, e se você tivesse aqui, vamos colocar o indicador aqui para não criar essa dúvida, se você tivesse aqui um IFR, por exemplo, você veria que o IFR está aqui abaixo de 30 e talvez isso daqui sirva para você como uma confluência interessante, onde você tem um candle de queda muito forte, fechando abaixo da Bollinger, perto da mínima, com um indicador de sobrevenda indicando uma possível sobrevenda e você queira comprar aqui. Como setup, isso é válido, isso é até bem lucrativo, eu já mostrei aqui no canal, mas isso não é uma boa confluência, eu sinto lhe informar. Não importa se o resultado foi positivo, se você pretendia sair, por exemplo, no meio desse candle aqui, ou se você pretendia sair no toque da média de 20 aqui, ou se você queria sair na abertura desse candle aqui, que demorou um pouquinho, mas aconteceu. Maurício, mas eu vi a confluência ali, ele funcionou por causa da confluência. Não, é isso que eu tô tentando te dizer esse vídeo inteiro. Ele não funcionou porque você encontrou uma confluência de setup, que seria a compra abaixo do FR de 30, com uma compra com um candle de força abaixo da banda de Bollinger. Não foi por isso que ele funcionou, não foi por isso que ele deu certo. Aquilo ali é uma forma que você tem de encontrar um padrão. Os indicadores eles são só uma forma de colocar um padrão no mercado, um lugar, um ponto onde você pode ver que o mercado normalmente se comporta de determinada forma. Ele não é o que diz o que o mercado vai fazer, ele não é o que prevê os movimentos, nem nada do tipo. É isso que eu estou tentando te dizer aqui. Se você estiver procurando diversos setups acontecendo ao mesmo tempo, existe uma possibilidade de que o mercado funcione bem, mas isso não quer dizer que aquilo ali seja uma boa confluência, ok? Então é muito importante que você entenda isso. E claro, existem as boas confluências, mas não é o tema desse vídeo. E se você quiser aprender o que são boas confluências, compre o meu curso. Não, tô brincando. Se você quiser aprender o que o que são boas confluências, obviamente você pode comprar o meu curso. É o primeiro link na descrição, inclusive. Mas eu vou colocar isso aqui em um vídeo, aqui no canal, de graça também. Então tudo que eu preciso que você faça é que você comente aqui para eu saber que você quer saber como encontrar confluências como um profissional. E você pode aproveitar o conteúdo de graça aqui simplesmente comentando, compartilhando, curtindo e coisas do tipo, beleza? Inclusive, se você tiver mais dúvidas pertinentes, tanto à confluência quanto a qualquer outra coisa, comenta aí também que eu quero saber para eu poder fazer um vídeo aqui e te ajudar. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te entretido e que tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Valeu!